Zamorano, internacional chileno de 21 anos, é o novo reforço dos suíços do St. Gallen. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Esta era das notícias mesmo improváveis de nós ouvirmos na altura, Vasco. Já era internacional, mas era um perfeito desconhecido, Ivan Zamorano. E ainda mais na década de 80, que não havia tanta informação, principalmente na Europa, sobre os jogadores sul-americanos a jogar no Chile ainda por cima, ou seja... No próximo verão nós podemos ouvir, sei lá, aí 10 transferências destas que no 0-0 entram na zona das curtas, não é mais que isso, e depois daqui a 20 anos nós vamos falar delas desta maneira. E se merecerem uma curta, até já é bem bom. Sim, não, nós não costumamos fazer curtas do St. Gallen, garantidamente. Ora bem, vamos aos números de Ivan Zamorano, que chegou em 1988 ao St. Gallen, um clube bem modesto. Ora, Ivan Zamorano no St. Gallen faz 62 jogos e marca 38 golos. Duas épocas bem diferentes. Na primeira época, 88-89, faz 18 jogos, 10 golos, é em meia época. E depois, na época a seguir, é que ele basicamente parte de tudo. Faz 37 jogos, 26 golos, sagra-se o melhor marcador do campeonato suíço. Nem sei em que posição é que ficou o St. Gallen. Para em quinto. Sim, quinto lugar, bem distante e sem darem grande luta pelo título. Foi ganho pelo Lausanne, em igualdade de pontos com o Grasshoppers. Ora bem, o Zamorano nesta altura ainda era um menino, já tinha jogado uma Copa América em 87, mas como suplente. E esta passagem no St. Gallen é que depois o faz explodir. O que é que tem de engraçado nesta passagem do St. Gallen e que nós no 0-0 ainda vamos corrigir a tempo do lançamento deste episódio? É que o Zamorano chega ao St. Gallen e na linha de histórica aparece o Cobresal do Chile, onde ele tinha estado, tinha ganho uma taça chilena. E tinha marcado muitos golos antes. Também marcou muitos golos, mas ele vem por intermédio do Bolonha. Sabias disso? Não sabias? Então vou-te explicar. Porquê? Então ele é contratado pelo Bolonha e o Bolonha emprestou ao St. Gallen. Ele é emprestado pelo Bolonha. Portanto, o Bolonha em 88 contrata-o, mas pronto, tinha as vagas limitadas, não é? Mas não é só isso. O próprio treinador do Bolonha, pelos vistos, considerou logo que ele não tinha qualidade para jogar lá. Um erro histórico. Quem era o senhor, sabes? Quem era o treinador? Chama-se Luigi Maifredi. Não conheço. Lá está. O tempo deu razão a Zamorano. Se bem que é interessante este... como é que é? Maifredi, carreira muito estranha de treinador. Ele começa nesse ano no Bolonha, faz 2 anos no Bolonha e depois dá o salto para a Juventus. É o treinador da Juventus em 90-91. Faz a época toda, depois vai para o Génova e depois acabou a carreira. Tipo, faz 94-95, faz 3 jogos no Brescia e em 2013-2014 tem aqui um jogo no Brescia. Portanto, não sei quem é este homem, mas provavelmente... Então a treinar as Juventus é muito estranho. Sim, é a única vez que vamos ouvir falar deste rapaz. Não sei se vamos falar, só se falarmos daqui da Juventus de 90-91, ficou em 7º lugar. Também não é por acaso. Não é por acaso. Uma equipa com Toto Schilacci, Casiraghi, Roberto Baggio, enfim. O Rui Barros não estava lá ainda? Não, ainda não. Já devia estar... Ainda não, já tinha sido. Mas já estamos a vaguear neste Luigi Maifredi, que foi o tal treinador que disse Zamorano não tem qualidade para o Bolonha. Então o Bolonha emprestou ao St. Gallen. E naquela primeira época ele convenceu, ficou no St. Gallen. E aí, então o St. Gallen contrata-o ao Bolonha nessa altura. Contrata-o ao Bolonha e depois ele fica mais uma temporada e aí o St. Gallen já não o consegue segurar e tem que o vender ao Sevilha. Que é para onde ele vai, e há aqui ver, ora bem, por 400 mil contos na altura. 400 mil contos. Portanto, 2 milhões de euros. Uma verba normal para aquela altura. Portanto, em 90, 2 anos depois de chegar à Europa,
ele vai para o Sevilha, e aí, a partir daí já sabemos, não é? Sevilha, depois vários anos Real Madrid, vários anos de Inter, também muito bem, e a carreira de Zamorano foi uma carreira espetacular, mas tem esta entrada no St. Gallen como curiosa, não é? Sim, no fundo é o cartão de visita do Zamorano na Europa, essa passagem pelo St. Gallen e o título de melhor marcador do campeonato suíço nessa temporada. Se calhar agora o campeonato suíço primeiro não é muito falado atualmente e não tem grandes estrelas, até mais com jogadores da casa, ou seja, jogadores suíços, a aposta na formação. Temos o Sommer, o Shaqiri, o Embolo, o Xhaka, que obviamente foram formados em clubes suíços e começaram a dar lá nas vistas, mas em termos de estrangeiros atualmente não há assim muita qualidade evidente no campeonato suíço, mas nessa altura, finais da década de 80 e principalmente na década de 80, ainda um bocadinho no início da década de 90, havia uma grande tradição do futebol suíço em contratar jogadores sul-americanos. Aliás, nessa temporada no St. Gallen está o Tarantini. Pois, eu estava a ver isso. Tarantini, o campeão do mundo. O argentino que deu nome ao Tarantini português. Exato. Campeão do mundo em 86, em 78, melhor dizendo, ou seja, ele já estava em final de carreira. Aliás, nós não temos nenhum jogo dele no St. Gallen, ou seja, não sei se ele chegou lá e foi-se logo embora, o que é que terá acontecido, mas ele faz parte desse plantel. Havia muita tradição. Das duas uma, ou contratavam jogadores sul-americanos ou europeus já numa fase final da carreira, ou apostavam principalmente em sul-americanos ainda jovens, como o Zamorano. Sim. Aliás, nessa temporada o St. Gallen ainda tem mais 2 chilenos e na época seguinte terá outro. Portanto, nós portugueses aprendemos com os suíços. Basicamente, os suíços anteciparam-se a nós. E por volta desta altura passaram, por exemplo, no campeonato suíço, o Elber. O Elber, sim. O Elber no Grasshopper. Chegou a jogar contra o Sporting na Taça UEFA em 92, 93. Sim. O Sonny Anderson também passa pelo campeonato. Servette, sim. Eu acho que nós vamos ter um episódio, ou não? Se calhar não, esse foi dos que caíram. E nessa altura também, até o Assis, o irmão mais velho, o irmão do Ronaldinho, que depois jogou no Sporting e também entrou pela Europa pelo futebol suíço. Ou seja, na altura era relativamente normal jovens esperanças do futebol sul-americano, antes de chegarem a um grande campeonato, passavam pela Suíça. E só uma parte é que na época em que o Zamorano chega ao campeonato suíço, o melhor marcador é o Rumaniga, ou seja, já era um nome consagrado. Pois já batido. Já batido, e foi o melhor marcador do campeonato suíço quando o Zamorano lá chegou. Depois foi sucedido pelo próprio Zamorano. Ou seja, as pessoas pensam que o campeonato suíço que não tem grande tradição nem grandes nomes, mas se formos a olhar, há aí vários craques que já passaram pelo futebol helvético. Sim, eu estava aqui a ver e eu há pouco falei mal, e eu agradeço ao nosso colega, ao Duarte Monteiro, porque ele... Falar mal é normal. É? Sim, de falar errado, não é? Felizmente temos o 0-0, neste caso temos o Duarte Monteiro para me alertar de que o St. Gallen foi campeão de inverno na segunda época, na tal época em que ele é o melhor marcador do campeonato, mas depois quebra. Depois eles têm uma segunda fase, não é? Da sim, de campeão. E quebra ali mais à frente e aí é que pronto, depois perde o comboio e não consegue ser campeão. Eu estava a ver se o St. Gallen alguma vez foi campeão da Suíça. Eu lembro de St. Gallen participar... Já, duas vezes. Eu lembro de participar em qualificações da Champions. Ora, não me lembro se era como campeão ou se era como vice-campeão. Olha, foi em 1904. Não me lembro. Jesus. E foi em 2000. Não sabia, em 2000 sim. foi... Eu lembro dessa altura deles irem ao play-off, só que não me lembrava se tinha sido como campeão ou vice-campeão. Sim. Ou seja, foi campeão. Bem, o Zamorano, não sei se sabes disto, ainda hoje é considerada a melhor contratação da história do St. Gallen. Ele é Deus lá. Não me surpreende. Também não me surpreende. Consegues dizer mais algumas contratações do St. Gallen? Eu sei que eles tiveram lá o Tranquilo Barneta. Pronto, mas atenção, eu no fundo só conheço alguma coisa do St. Gallen por causa do nosso colega Duarte Monteiro, porque senão eu nunca ouviria falar neste. Ele até, o Twitter dele é Espen Mosel, lá o que é o nome do estádio. Portanto, só mesmo. Sim. Até a ideia deles terem até alguma tradição é na taça. Tem chegado relativamente longe na taça. Longe porque vão jogar muito longe? Não,
Eu acho brincar que contigo. eles foram às últimas 2 finais. Foram, da taça. pois foram. Pois agora estás a falar, sim. É capaz, deixa-me cá ver. Bem, eu já te vou E dizer. até há uns anos eles chegaram a jogar na fase de grupos da Liga Europa. Eu tenho a ideia de jogar até contra o Valência, talvez, ou Swansea. Eu lembro deles jogarem na É. fase de grupos mas- da Liga Europa. Mas é um, Mas clube, sim, é um sim. clube bem modesto Sim. ao nível europeu, não, Sim. não tem qualquer tipo de... Sim, não é nenhum Basileia, nem Young Boys Jogou 5 vezes atualmente. na Taça UEFA ou Liga Europa e jogou uma vez na Taça das Taças. Ganhou apenas uma taça, sendo que foi 2 vezes finalista nos últimos 3 anos. Foi 2 vezes finalista, mas perdeu as 2. Depois então o Zamorano parte tudo na Suíça e arruma a Liga Espanhola ao Sevilha. E a Sevilha, apesar de ser um clube histórico, e nós atualmente estamos muito habituados a falar do Sevilha, Sim, como um vencedor até. exatamente, na altura não era bem assim, até era um clube que muitas vezes para essa altura passava dificuldades para garantir a manutenção. O Betis era maior do que o Sevilha, não é? Naquela altura. Nessa nos altura, anos 90, na década de 90, sim. Até porque Sim. o Sevilha chegou a cair para a segunda divisão. Até porque era uma altura também que as equipas bascas, por exemplo, eram fortíssimas. Sim. Portanto, E era, as o Sevilha galega- não tem nada. O Sevilha E não as tem nada a ver. galegas, o E as Deportivo e depois Sim, mais sim, tarde sim. o Celta. Certo. Mas o Sevilha, nessa altura, não necessariamente todos ao mesmo tempo, mas passaram pelo Sevilha finais da década de 80 e na década de 90, vários craques. O Maradona jogou É lá. nesta altura? Eles coincidem ou não? Eu acho que não. O Maradona já joga lá tipo 93, 94, tenho quase certeza. que Exato, já é isso, tens razão. Mas também passa o Davor Súcar e acho O que sim, Súcar. o Súcar deve ser contemporâneo do Maradona, talvez. Talvez. E aí, pronto, o Sevilha. Mas o Sevilha, eu não sei se eles não descem ainda à frente, depois disso. E eles eu tenho a ideia Ou de é no antes? final da No década final- de 90 eles desceram. Pois é isso, eu também tenho essa ideia. Mas pronto. Dizer só que, em relação ao Zamorano no St. Gallen, na segunda época, estávamos há pouco a ver isto aqui, muito engraçado, ele não foi o único chileno a jogar lá. Tinha lá um médio, que era o Mardones, e na segunda época fez dupla de ataque com um avançado, e o Zamorano tinha 23 anos, esse avançado chileno também tinha 29, já mais entradote, um tal de Hugo Rubio, que era pai na altura se calhar já era pai, do Diego Rubio, que jogou no Sporting. Não deixa de ser curioso. E também é curioso que este... Também teve o mesmo sucesso que o filho no Sporting, foi ou não? Não. O curioso é que este Hugo Rubio também vem para a Europa em 89 pelo Bolonha. Faz 15 jogos e 0 golos. Portanto, Mas esse jogou mesmo no Bolonha. este jogou mesmo no Bolonha, mas também pela amostra não foi grande coisa. Atenção, ele passou no St. Gallen, não marcou nem metade dos golos do Zamorano. Mas ele passa no Bolonha Antes. antes Em antes do 89, no início de 89. Portanto, no final da primeira época do Zamorano. Depois, eu não sei se No ele final vai da ao Colo-Colo e vem logo para o St. Gallen. Ok. E então faz 2 épocas emprestado pelo Colo-Colo ao St. Gallen. Realmente que montanha russa que aqui está. Que confusão, meus amigos. Espero que estejam com o 0-0 aberto e estejam a conseguir acompanhar, mas isto é uma cadência muito forte. Zamorano, um último aspecto que eu queria ressalvar aqui é que, na minha cabeça, o Zamorano tinha tido mais sucesso no Inter do que no Real Madrid. Nada a ver. Ele no Inter até não tem assim números de goleador. Não. Ele tem aqui... Deve ter tido algumas lesões também. Em 97, 98, por exemplo, que é a época do Ronaldo lá, Sim. ele faz 20 jogos, 3 golos. Pouquíssimo. Sim, eu lembro de haver aí uma fase em que o Zamorano era muito criticado porque nem era tanto pelas exibições que o Zamorano, ainda por cima ele dava tudo em campo, ele Sim. não dava uma bola por perdida, mas os golos não apareciam e ele era muito criticado por causa disso. Mas no Real Madrid ele teve épocas incríveis. Não, mas ele nesta tal época, 97, 98, que eles até ganhou a Taça UEFA à Lazio, ele no início não apareceu, deve ter tido aqui alguma lesão, depois no final de setembro tem outra lesão, só volta em dezembro, e tem aqui uma utilização muito intermitente. Só marca 2 golos em todo, aliás, 1 golo em todo o campeonato ao Nápoles, mas depois chega nas fases decisivas. Marca ao Spartak Moscovo na meia-final, onde é titular, em casa, em
casa, exatamente, 2-1. 2-1. Depois eles também ganham 2-1 lá, um jogo com um campo Muita neve. impraticável, e já isto já era abril. E depois, na final, marca e assiste. Portanto, chegou nas fases decisivas e faz uma belíssima final, tal como o Ronaldo, fenómeno. Mas essa época, eu acho que para o Zamorano, em termos psicológicos, não foi nada fácil, porque o Zamorano estava na segunda época no Inter. Foi. E aparece ali uma truta. Se não era o craque, porque o Inter tinha vários grandes jogadores, era um dos maiores craques, e chega o Ronaldo ainda por cima para o lugar dele. E obviamente entre Ronaldo e Zamorano, se só tivesse que jogar um, não havia dúvida quem é que seria. E isso provavelmente também terá afetado o Zamorano, que também tinha uma personalidade um bocado para o explosiva. Quentinho, não é? Até ao caso, o Zamorano ainda joga com a camisola 9 em 97 e 98. O Ronaldo joga com a camisola 10 na primeira temporada. Exato. E depois é que passa depois para é que o passa 18. para o mais 8. Ou seja, só esse pormenor mostra muito da personalidade do Zamorano. Sim. E também que ele não gostou muito que o Inter fosse buscar um número 9 para o lugar dele. Exatamente. Mas ele na época anterior, ele aí ainda fez mais gols. 96, 97, eles tinham o Canu, ainda muito jovem. Sim. E ainda por cima o Canu, tenho a ideia que nessa temporada, foi nessa altura que foi descoberto que ele tinha um problema no coração. Não sei se te lembras. Não me lembro pouco disso. Depois dos Jogos Olímpicos 96, o Canu, até acho que foi quando foi para o Inter, ao fazer os exames médicos no Inter, detectaram que ele tinha um problema no coração e ele, tenho a ideia na altura, chegou-se a falar que ele poderia acabar a carreira. Tu és um especialista em exames médicos, já da outra vez também falaste disso. Ora bem, estava aqui a ver este Inter, realmente. Este Inter perde a Taça UEFA para o Schalke, em 96, 97 para o Schalke o guarda-redes, o Lehmann. Tinha o Lehmann e tinha o Marco Wilmot. E então, a seguir, volta à final da Taça UEFA e aí já ganha com o Ronaldo. Zamorano, depois pouca expressão teve, faz a seguir o único campeonato do mundo. É a famosa dupla atacante com Salas, mas ele não marca nenhum gol. Não marca nenhum gol. O Salas marca. O Salas 2 marca... gols, acho eu. Ou não? Mais? O Salas marca mais. O Salas marca 3 ou 4. O Salas começa logo o Mundial com 2 golos à Itália. Uhum. E depois... Vou já ver isso. Eu acho que ele marca 4 golos, o Salas. Para ti quem é que era mais forte? O Zamorano ou o Salas? E eu gostei mais do Salas do que o Zamorano. Apesar do Zamorano ter sido muito, muito bom, mas o Salas marcou 4 golos nesse Mundial. Acho que o Salas era mais requintado. Okay. Apesar de, na Europa... Pois, o Zamorano é mais aquele sangue latino, não é? Aquele... A garra... Faca nos dentes, sim. O Salas, ok. Mas eles complementavam-se muito bem na seleção. Mas em termos europeus, claramente, o Zamorano foi muito melhor do que o Salas. Sim. O Salas ainda é campeão na Lazio, sim, com o Conceição na altura. E na Juventus, eu acho que ele ainda passa pela Juventus e é campeão, talvez. Sim, é campeão na Juventus que vai à final contra o Milan. E é 2003. Não é, 2002, 2003, eu acho que é a Juventus que é campeão. É campeão, é. Mas já não era grande... ele saiu ainda antes dessa final. Sim, mas ele no início, quando chega à Europa, aliás, eu acho que a estreia do Salas na Europa pela Lazio é a final da Supertaça Europeia contra o Real. Se não é a estreia, eu sei que ele marca. Sim. Em que época que ele chegou É 98, 99. Então ou seja, é depois do... Então mas ele marca o gol na final da Supertaça Europeia contra o Real Madrid. Ok, mas isso já é 99, já é 99, 2000. Mas ele lá está. Numa Lazio impressionante, essa Lazio. Sim. Mas ele nas duas primeiras épocas dele na Lazio foram muito boas. Depois, o primeiro jogo na Lazio é o primeiro jogo também do Conceição na Lazio, que é na Supertaça frente à Juventus, que é jogado no Dele Alpi e que a Lazio ganha. Na altura era jogada só um jogo. O Sérgio Conceição também marca? O Sérgio Conceição marca o golo, acho que é o golo decisivo. Marca um dos golos, já não sei se é o primeiro ou se é o segundo. É 2-1, é isso, marca aos 90 minutos o golo da vitória. Na altura a Supertaça era jogada só a uma mão e era em casa do campeão. Em casa do campeão. E a Lazio foi lá ganhar com uma equipa inacreditável. Até posso dizer agora de repente, portanto, Mihailovic, Fernando Couto, Sérgio Conceição, Pavel Nedved, Ivan de la Penha, Marcelo Salas, Roberto Mancini, no banco Stankovic. Meu Deus, equipa treinada por Sven-Goran Eriksson. Já estamos a chegar aos 20 minutos e por isso vamos dar por terminada esta passagem
do Ivan Zamorano pelo futebol suíço, quem diria, um jogador que depois brilhou a grande altura no Real Madrid e também no Inter de Milão. Nós voltamos para a semana. Voltem connosco. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid.